Continuando aqui a gravação da aula, essa é a parte 2, entrou uma mensagem aqui automática do celular e cortou a filmagem. Mas bem, esse ano, a partir de 68, então, a gente tem, justamente com a constitucionalização, digamos assim, dos atos institucionais, a gente tem esse período da inauguração do fechamento mais forte do regime, que coincide também com o movimento, os grandes movimentos, aí a maioria dos movimentos de oposição populares, diga-se os estudantis e os chamados guerrilheiros, né? Porque, segundo a Constituição e os atos institucionais, aqueles que se voltassem contra o regime, eles eram considerados terroristas e sofreriam inquéritos policiais, as investigações, podendo ser utilizada a tortura, e seriam presos políticos. Então, é o período das censuras fortes, né? Das pessoas, de alguns intelectuais que vão sair do país para não serem presos, né, para não serem considerados, digamos assim, também oposição a esse governo, que é um regime ditatorial. Então, hoje em dia a gente vive num período que, por mais que a gente, né, se sinta podado muitas vezes da opinião que a gente tem, a gente pode colocar isso na internet, a gente pode dialogar sobre isso na rua, né, dentro, obviamente, da noção de manutenção dos direitos constitucionais também, né? Nada que fira a Constituição e nem o direito alheio. Porém, nesse período não, né? Então, uma letra de música, uma publicação em jornal, muitas vezes era altamente censurado. Os jornais, às vezes, saíam com páginas inteiras em branco. O texto do Eduardo Bittar que eu passei para vocês, ele diz dos pequenos jornais que muitas vezes dependiam da venda diária, né, dos seus exemplares e acabavam fechando e falindo, porque esses exemplares às vezes eram censurados, então não podiam ser vendidos, esses jornais perdiam a sua renda ali do dia, tá? Tem alguns filmes que eu acho bacana para falar sobre essa época aqui do regime, como Pra Frente Brasil, é um filme da década de 80 já, do final do período, do início da abertura política, que tem o Reginaldo Faria, Antônio Fagundes, enfim, que mostra as variedades das concepções dos grupos, né? Você tem lá o regime militar, né, o governo central, você tem o grupo dos empresários com a sua milícia, né, um grupo paramilitar, paralelo, que também persegue, que também promove tortura e grampeia telefones. Você tem o grupo dos chamados guerrilheiros, aqueles que realmente vão pegar em armas contra o governo, e você tem as pessoas que às vezes não tem nada a ver, né, que por falar uma simples palavra, ou são grampeados, né? São censurados, enfim. O clima de instabilidade é sempre muito presente, né, nessa sociedade. Conta alguns mitos, né, de que era uma sociedade mais tranquila e em paz. Meus pais viveram nesse período aqui no subúrbio carioca e não tinha nada de segurança propriamente dita, né? Então, os assaltos ocorriam de monte, né? Minha mãe sempre fala isso, minha mãe costureira, pegava ônibus, era assaltada direto. A prima dela não andava mais de aliança, porque se botasse uma aliança na mão e fosse para um ônibus, era assalto, né? Então, a gente não tem, na verdade, um período, quando a gente compara com o tráfico atual, tão complexo como a gente tem hoje, porém, sim, existia, sim, instabilidade, existia violência, né? Existia uma alta inflação para essa população mais pobre, mesmo tendo sido regime militar, o período também de continuidade da industrialização, do desenvolvimento das indústrias, desenvolvimento econômico, do maior PIB que o Brasil já teve, né? Porém, esse PIB não era distribuído igualmente para essa população. Então, a gente pega a década final de 80, que é a década final do regime, uma década extremamente com altas taxas de inflação, cujos preços subiam 3 vezes ao dia, né? Minha mãe fala isso. Você ia no supermercado e você tinha que pegar o produto antes que fosse reetiquetado, né? Para comprar carne, não era qualquer lugar que vendia, não tinha acesso, enfim. Foi um momento de muita dificuldade também para essa população de classe média baixa ou de classe baixa, digamos assim, né? Mais vulnerabilizada. É claro que os enfrentamentos às prisões, elas são mais fortes para aqueles que se opõem ao regime declaradamente, né? Então, a gente, muitas vezes, assim, essa população baixa, mais empobrecida, ela fala assim, não, aqui nunca ninguém foi preso, porque ela nunca se manifestou, né? Ela apenas viveu ali naquele momento.
O AI-5 foi o ato institucional mais drástico, né? Porque ele representa esse período mais fechado do regime. Então, ele é considerado golpe dentro do golpe. Por ele, o presidente, independente de qualquer ação judicial, estava autorizado a decretar o recesso do Congresso Nacional e outros órgãos legislativos, intervir nos estados e municípios sem limitações previstas na Constituição de 46, cassar qualquer mandato eletivo, suspender direitos políticos de qualquer cidadão, suprir a garantia do habeas corpus e decretar o confisco de bens obtidos por meios ilícitos. Legitima a prática da tortura e a consequência disso, como eu já tinha falado, foi o fortalecimento dos grupos radicais, né? E aí o Marighella é um grande exemplo, né? Vai ser considerado o inimigo número 1 do regime, porque pega em armas e organiza, etc. 69, mais 12 atos institucionais foram decretados no governo do Médici, tá? O AI-1 vai reduzir o número de ministros do STF e vai incluir um tribunal militar para crimes contra a segurança nacional. O AI-7 suspende todas as eleições até o ano seguinte, 70. O AI-8 define regras para a reforma agrária, mas com uma doutrinação estritamente conservadora, se opondo às chamadas ligas camponesas que existiam desde 45, que eram organizações rurais. Algumas delas, sim, organizadas por pessoas declaradamente de esquerda ou socialistas, mas a maioria formada por lavradores analfabetos que não tinham a mínima ideia do que é capitalismo, comunismo, né? Tem um filme, um documentário chamado Cabra Marcado para Morrer, que mostra um pouco isso. O documentário ele começa a ser gravado no período mais fechado da ditadura, ele volta 10 anos depois para ver como aquelas famílias estavam. Então, assim, várias pessoas desaparecem, somem, né, os líderes dos movimentos. O AI-12 faz justamente essa transição do governo do Costa e Silva, porque ele adoece, então cria uma junta ali de governo junto com o vice-presidente, que era o Pedro Aleixo. O AI-13 é o banimento dos cidadãos indesejados. O AI-14 é a pena de morte para crimes de terrorismo. O AI-15, todos aqueles condenados à prisão perpétua seriam fuzilados em 30 dias se o presidente não perdoasse. Então ele já condena a pena de morte, né, também. Os jornalistas, né, também seriam presos. E o AI-16 organiza as novas eleições. E o 17 coloca na reserva militares que atentassem ou viessem atentar contra a coesão das Forças Armadas. Eu falo que o AI-17 é a prova legal, né, de que existiam militares que não concordavam com o regime, né? Isso já mostra que os grupos não são homogêneos. Às vezes a gente acha assim, não, mas todos os militares apoiaram o regime militar. Não, não apoiaram, nem todos concordavam, né? Assim como grupos considerados de esquerda e de direita têm divergências, existem ali nuances. Eu brinco que isso é o que o pessoal do TI fala, né? Que do 0 a 1 existe uma infinidade ali de possibilidades. Então, dentro dos militares também existiam essas divergências. Na educação, isso aqui é muito também similar àquela política do Vargas, né, de populacionista, que é a inserção da matéria de moral e cívica nas escolas e o incentivo às festas populares e ao futebol, para manter esse caráter nacionalista de unir essa população com algo em comum, uma história, né, uma cultura, e também equilibrar aí essas questões do regime, que era altamente forte. A Constituição de 69, ela é uma emenda. A gente tem, então, uma em 67 e uma em 69. Ela é uma emenda à Constituição de 67, né? Com o aumento do Poder Executivo, ela fortalece ainda mais essa Lei de Segurança Pública, diminui a representação na Câmara de Deputados e Assembleias Legislativas Estaduais e reduz ainda mais a imunidade parlamentar. A proposta era eliminar a guerrilha urbana e rural, né? Em 74, a gente já vai começar a ter um regime que vai se abrindo, pensando num melhor caminho para a redemocratização.
Essa década de 70 que a gente tem também a criação de vários estatais, a Itaipu, Transamazônica, Ponte Rio-Niterói, né, enfim. Então mostra aí que acompanha também o chamado milagre econômico, que é aquele que fazia o bolo crescer para depois repartir. A gente viu que o bolo cresce, o PIB cresce, mas não foi repartido. Como eu falei para vocês, os anos seguintes vão mostrar a grande complicação que foi essa política econômica para a maioria da população brasileira. O último presidente que a gente vai ser o João Figueiredo, já aí dentro de um período de abertura política. E a gente percebe que a lei da anistia em 79, por exemplo, que ela vai vir como um grande aí instrumento, né, dessa abertura política, já desse momento de transição, ela vai ser uma lei que ela também não vai punir os chamados torturadores, né, que eram aqueles que trabalhavam pró-governo. Teoricamente estavam legalizados, porque a gente viu uma série de legislações absurdas que permitiam isso. Então, essa lei de anistia, ela perdoa os presos políticos, é o período que o pessoal que está exilado vai voltando, né? Mas ela não tem essa chamada política de transição. Então, até hoje, a gente, apesar da Comissão Nacional da Verdade, todos os movimentos que se tem, né, um contínuo estudo sobre os arquivos que vão sendo liberados aos poucos, o arquivo da ditadura, que a gente percebe uma grande violação dos direitos humanos, e a gente se pauta aí nos direitos humanos de 48, a ONU, né, que são aqueles estabelecidos pelos estados após a Segunda Guerra, a própria, enfim, outras questões, né, sociais, a gente vê que todo o regime foi de violação desses direitos, assim como a ditadura varguista também, né? E os atos institucionais, eles foram fundamentais para a imposição desse regime centralizador, totalitarista, ditatorial, né, que moldava ali, trazia mudanças rápidas para esse modelo governamental, né, indo além da Constituição. Então, mesmo tendo essas mudanças, a Constituição de 67 e a emenda em 69, os atos, eles foram ali, esses decretos acima dessa Constituição, lançados pelo Executivo, que moldavam rapidamente, tomavam as diretrizes de, normalmente, uma forte centralização desse governo. Ok, queridos? Essa foi a aula que eu fiquei devendo, né? Ficou em duas partes, porque realmente aqui o meu celular acabou cortando por uma mensagem que entrou. Eu vou mandar para vocês todo o material do P2, mandarei para vocês também aulas de revisão que eu tenho gravadas, tá? E lembrando que a prova será com consulta, ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima.